Abril de 1945. Os últimos suspiros do Terceiro Reich na Europa. Nos vales lamacentos do norte da Itália, o que restava do exército alemão, junto com seus últimos aliados fascistas italianos, batia em retirada desesperada. Entre eles estava o general Otto Freter-Pico, um aristocrata prussiano, veterano da Frente Oriental, comandante da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Um homem forjado no gelo da Rússia, convencido da superioridade ariana e militar de suas tropas. De seu posto de comando móvel, ele olhava para os mapas. Seus batedores reportavam uma rota de fuga para o norte, através do vale do rio Taro, em direção a Fornovo. Havia apenas um obstáculo, uma única divisão bloqueando seu caminho, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Os brasileiros. Freter-Pico quase riu. Brasileiros. Amadores sul-americanos enviados pelos aliados para preencher fileiras, para servir de bucha de canhão. Ele havia enfrentado a fúria do Exército Vermelho em Stalingrado, testemunhado o inferno de aço em Kursk. Ele sabia o que era a guerra de verdade. O que esses pracinhas, como se chamavam, poderiam fazer contra seus veteranos? Sua força era imensa, quase 20.000 homens, incluindo a 148ª Divisão Alemã e os remanescentes da orgulhosa Divisão Bersaglieri Italiana, Itália. Um mar de uniformes cinza esverdeados, canhões, veículos blindados e uma coluna de suprimentos que se estendia por quilômetros. A ordem era simples: avançar para o norte, atravessar o rio Pó e render-se aos britânicos ou americanos. Render-se a qualquer um, menos aos brasileiros. A honra alemã não permitiria tal humilhação. O que o general Freter-Pico não sabia, em sua arrogância teutônica, era que as próximas 72 horas não seriam uma simples manobra de retirada. Seriam a lição mais brutal de sua vida, uma lição que mancharia para sempre o orgulho de seu exército e provaria ao mundo que sim, a cobra iria fumar. Se você quer descobrir como um punhado de soldados brasileiros encurralou e forçou a rendição de uma força alemã inteira, escreva: A Cobra Fumou nos comentários. Esta história não é apenas sobre uma batalha, é sobre a audácia, a inteligência e a coragem que calaram os céticos e gravaram o nome do Brasil na história da Segunda Guerra Mundial. No dia 26 de abril, a longa e sinuosa serpente do eixo começou a se mover pelo Vale do Taro. A moral estava baixa, a exaustão era visível no rosto dos soldados, mas a disciplina alemã ainda se mantinha. Freter-Pico deu ordens claras: máxima velocidade. Ignorar focos de resistência nos flancos. Abrir caminho através daquela linha brasileira frágil e não parar por nada. As primeiras horas pareceram confirmar sua tese. Pequenos postos avançados de patrulheiros brasileiros foram forçados a recuar. O general alemão recebeu relatórios de que seus homens haviam rompido a primeira linha. Um sorriso presunçoso surgiu em seus lábios. Ele se virou para seu estado-maior e declarou: como eu disse, um passeio. Esses amadores não sabem o que é enfrentar a máquina de guerra alemã. Ele acreditava nisso. Todos os seus instintos de veterano diziam que a vitória, ou pelo menos a fuga, estava ao seu alcance. Mas a muitos quilômetros dali, em um posto de comando improvisado, um general brasileiro olhava para o mesmo mapa com uma perspectiva completamente diferente. O general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, não via uma ruptura. Ele via uma ratoeira. Com uma calma que contrastava brutalmente com a arrogância de seu adversário, ele traçou o avanço alemão com o dedo. Cada quilômetro que a coluna de Freter-Pico avançava para o norte, mais fundo ela entrava no vale. E o vale não era uma rota de fuga. Era um corredor da morte. Senhores, disse Mascarenhas aos seus oficiais com uma tranquilidade que beirava o predatório. Os tedescos, em sua arrogância, acabam de enfiar a cabeça inteira num saco. E nós? Nós vamos puxar a corda. O que Freter-Pico via como fraqueza era, na verdade, uma isca. Mascarenhas havia deliberadamente deixado o centro de sua linha parecer permeável, convidando o inimigo a entrar. Porque ele sabia que a verdadeira força do Brasil não estava em uma muralha de homens, mas nas colinas que cercavam aquele vale. Nas colinas escondidas sob camuflagem estava a joia da coroa da Febe,
a artilharia da AD-1. Canhões posicionados com precisão matemática com campos de tiro que cobriam cada metro da estrada, cada ponte, cada possível rota de desvio. Os alemães não estavam avançando para a liberdade, estavam marchando para o centro de um alvo gigante. No dia 28 de abril, a coluna alemã chegou perto de Fornovo de Taro. E lá, a armadilha se fechou. De repente, a estrada principal à frente deles foi bloqueada por uma resistência feroz. Não eram apenas patrulhas. Eram companhias inteiras do 6º Regimento de Infantaria, os Ipirangas entrincheirados e determinados. Veículos de reconhecimento M8 Greyhound, ágeis e armados com canhões de 37 mm, surgiam, atacavam a vanguarda alemã e desapareciam, causando confusão e parando o avanço. Freder Pico, irritado, ordenou que seus homens limpassem o obstáculo. "Esmaguem esses brasileiros", gritou ele pelo rádio. Foi então que o inferno desabou. Das colinas veio um som que os alemães conheciam bem, mas que nunca esperaram ouvir ali com aquela intensidade. Um trovão contínuo, um assobio crescente que se transformava em uma série de explosões cataclísmicas. A artilharia brasileira abriu fogo. Não era um bombardeio aleatório. Era uma sinfonia de destruição perfeitamente orquestrada. Os observadores avançados brasileiros, escondidos nas encostas, guiavam os disparos com uma precisão cirúrgica. As primeiras salvas caíram bem no meio da coluna alemã. Caminhões carregados de munição se transformaram em bolas de fogo. Peças de artilharia rebocadas foram destroçadas. Cavalos, usados para puxar carroças de suprimentos, empinavam em pânico estraçalhados por estilhaços. O caos foi instantâneo e absoluto. A disciplina alemã se quebrou. Soldados saltavam dos veículos, buscando qualquer abrigo que pudessem encontrar, mas não havia abrigo. As granadas de 105 e 155 mm dos obuseiros brasileiros aravam a terra, transformando a estrada em uma paisagem lunar de crateras e destroços em chamas. Freder Pico tentou desesperadamente reorganizar suas forças. Ordenou que saíssem da estrada principal e buscassem rotas alternativas. Mas era inútil. Cada caminho secundário, cada ponte, cada trilha nas montanhas já estava na mira da artilharia. Os pracinhas os canalizaram exatamente para onde queriam. A longa serpente alemã estava agora decapitada, com sua cauda em chamas e seu corpo paralisado. E como se o pesadelo na terra não fosse suficiente, um novo terror chegou dos céus. O tempo que estivera nublado começou a clarear. E com o céu azul, veio um som inconfundível, o ronco dos motores Pratt e Whitney R2800. Sobrevoando o vale, mergulhando como falcões sobre sua presa, surgiram os caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt do 1º Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira. O Esquadrão Senta-Pua. Para os pilotos brasileiros, a cena abaixo era o sonho de qualquer piloto de ataque ao solo. Uma coluna inimiga de quilômetros presa, imobilizada, sem defesa antiaérea eficaz. Era um massacre. Um a um, os P-47 mergulhavam, suas metralhadoras .50 rasgando a lataria dos veículos e a carne dos soldados. As bombas de 500 libras eram lançadas com uma precisão devastadora, erradicando bolsões de resistência e transformando tanques e blindados em piras funerárias de metal retorcido. O grito de guerra Senta-Pua ecoava nos rádios, uma promessa de fúria e retribuição. Os alemães que haviam aterrorizado a Europa com seus Stukas, agora provavam do próprio veneno, e o gosto era amargo. Eram atingidos por cima, pela artilharia, e agora do céu por brasileiros. A arrogância de Freder Pico se transformava em descrença, e a descrença em puro pavor. Com o inimigo desorganizado, em pânico e sob fogo constante, o general Mascarenhas deu a ordem para o golpe final. A infantaria brasileira e os destacamentos blindados, que até então continham e canalizavam o inimigo, agora atacavam. Os poucos tanques Sherman M4 operados pelos brasileiros avançaram, não em uma carga suicida, mas em apoio direto à infantaria. Eles avançaram metodicamente, limpando posições fortificadas, seus canhões de 75 mm destruindo ninhos de metralhadoras que a artilharia não havia alcançado.
Os pracinhas do 6º Regimento de Infantaria, que haviam lutado bravamente em Monte Castelo, agora mostravam do que eram feitos. Eles lutaram com uma ferocidade que chocou os veteranos alemães. Na batalha sangrenta por Colechil, um ponto vital para controlar o acesso a Fornovo, os brasileiros lutaram casa por casa, rua por rua. Os alemães que esperavam amadores encontraram demônios. Homens que não recuavam, que respondiam a cada rajada de metralhadora com fogo de fuzil, granadas e a pura e simples coragem à garra brasileira. Gritando caramba, e insultos em português que os alemães não entendiam, mas cujo significado ficava claro pela baioneta que os acompanhava, os brasileiros fecharam o cerco. Dentro da bolsa de Fornovo, a situação era apocalíptica. Freder Pico olhava para os restos de sua orgulhosa força. Suas divisões estavam estilhaçadas. A munição estava acabando. Não havia como receber suprimentos. Não havia como escapar. Ele estava cercado por todos os lados por soldados que ele havia subestimado de forma catastrófica. Em um último ato de desespero e orgulho ferido, ele reuniu cerca de 1000 de seus melhores homens, uma mistura de veteranos alemães e bersaglieri italianos, para uma tentativa final de romper o cerco em direção ao norte. O ataque foi lançado ao anoitecer. Foi um esforço suicida. Os brasileiros estavam esperando. Eles haviam preparado emboscadas ao longo de toda a rota de fuga prevista. Quando os alemães avançaram, foram recebidos por um fogo cruzado de metralhadoras .30 e .50, morteiros e o fogo direto dos canhões dos Shermans, posicionados em pontos estratégicos. O ataque durou menos de meia hora. Foi aniquilado. Os poucos sobreviventes recuaram em desordem de volta para a bolsa, levando consigo a notícia final: não havia esperança. Na manhã de 29 de abril de 1945, um oficial alemão, agitando uma bandeira branca, aproximou-se das linhas brasileiras. O general Otto Freder Pico, o aristocrata prussiano que havia desdenhado dos amadores sul-americanos, estava pedindo os termos da rendição. A humilhação foi total e completa. Ele teve que se render não a um general americano ou britânico, mas ao general Mascarenhas de Moraes, do Brasil. A cena da rendição formal foi um momento para a história. De um lado o general Freder Pico e o general italiano Mario Carlone, seus rostos uma máscara de derrota e incredulidade. Do outro, os oficiais brasileiros serenos, profissionais, a personificação da vitória. Não havia arrogância em seus rostos, apenas a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. O general alemão entregou sua pistola Luger, o símbolo máximo da capitulação. Ele, um general do poderoso exército alemão, estava se rendendo a um general de uma nação que ele mal conseguia localizar em um mapa. Os números do rescaldo foram impressionantes, quase inacreditáveis. A Força Expedicionária Brasileira capturou 14.779 prisioneiros, incluindo 2 generais. Mais de 4.000 cavalos, 1.500 veículos e 80 peças de artilharia foram apreendidos. Foi a primeira vez na história que uma divisão alemã inteira se rendeu a uma força expedicionária. Foi a maior rendição em massa de tropas do eixo em todo o fronte italiano, realizada não por um exército inteiro, mas por uma única divisão, a divisão brasileira. A notícia ecoou pelos quartéis generais aliados. Havia um sentimento de choque e admiração. Os mesmos oficiais americanos e britânicos que meses antes duvidavam da capacidade de combate dos brasileiros, agora enviavam mensagens de congratulações. A destruição da força de Freder Pico em Fornovo não foi um contratempo tático para os alemães, foi a prova definitiva e humilhante de que eles haviam subestimado seu inimigo de forma fatal. Um general alemão capturado teria dito mais tarde, em seu interrogatório: nós esperávamos uma barreira fraca. Encontramos uma muralha de aço com uma inteligência tática que superou a nossa. Eles não lutam como americanos. Eles lutam como brasileiros. A Batalha de Fornovo de Taro foi mais do que uma vitória militar. Foi uma afirmação de identidade. Uma nação vista como exótica e pacífica mostrou ao mundo sua capacidade de lutar e vencer no palco mais brutal da história. Os pracinhas não precisavam de tanques Tiger ou da melhor tecnologia.
Eles venceram com estratégia superior, coordenação impecável entre infantaria, artilharia e aviação, e uma coragem que vinha do fundo da alma. Eles não lutaram sistema contra sistema, como os americanos. Eles lutaram coração contra arrogância. E o coração venceu. Se você ainda está assistindo, é porque você entende que a verdadeira história militar é feita de momentos como este, momentos que desafiam as expectativas e reescrevem narrativas. Dê um like neste vídeo e se inscreva para mais histórias que provam que o valor não tem nacionalidade. A 148ª Divisão Alemã deixou de existir no Vale do Taro. Fornovo foi o cemitério onde o orgulho alemão foi enterrado pela coragem brasileira. Eles diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Em Fornovo a cobra não só fumou, ela cuspiu fogo e devorou uma águia. E o mundo nunca mais olhou para o soldado brasileiro da mesma maneira. O que você acha desta história incrível? Você conhecia o papel monumental que nossos pracinhas desempenharam no final da guerra na Itália? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais brasileiros conheçam seus verdadeiros heróis. Toda semana, trazemos as batalhas que mudaram a história e forjaram o nosso orgulho.